de correntes excitomotoras, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês um aparelho. Esse aqui é o FESVIF e esse aqui é o TENSVIF, tá? Esses aparelhos são idênticos. A diferença de um para o outro é que nesse aparelho não tem o off, tá? Então eu não tenho como fazer corrente excitomotora. Por quê? Vai passar continuamente a corrente. Então eu só tenho como usar esse aparelho aqui para analgesia. Já esse aparelho aqui, como ele permite a relação on e off, eu consigo usar para as duas coisas, para analgesia e como uma corrente excitomotora visando função, tá? Então, eu estou mostrando isso porque o preço desses aparelhos é muito similar, né? Ao passo que se eu compro um desse que permite, só de permitir essa relação on e off, eu posso usar tanto para analgesia quanto para corrente excitomotora. Então, é melhor comprar um como esse do que um como esse, tá? No caso, seria o caso, né? Os dois. Aqui, se eu for usar, por exemplo, uma corrente visando analgesia, né? Se eu colocar naquele modo que a gente chama de burst ou acupuntura e eu habilito o burst, eu vou ter pequenas contrações repetitivas, né? E o fato de ter essas contrações próxima à área com dor, isso por si já modula a dor, né? Via ativação de quê? Quando eu contraio a musculatura, essa contração mecânica, o que ela vai gerar? Ela vai gerar a ativação de uma via aferente, né? Sensitiva, do tipo A delta. E aí, com isso, eu tenho uma ativação de uma via descendente, eu tenho liberação de opioides endógenos centrais e fechamento do portão da dor, ok? Bom, então vamos ver primeiro esse aparelhinho, porque assim, ele é um básico que apresenta várias correntes. Lembra que eu comentei com vocês, antes de usar o aparelho, é muito importante ler o manual, tá? Então, se a gente pega o manual aqui, deixa eu só abrir na página que eu quero mostrar para vocês. Então, vou deixar filmar aqui só para mostrar, tá? Dentro do manual eu tenho os parâmetros, como que é a corrente. Eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, estão lembrados que a gente desenhou no quadro? Ela é quadrática, ela é alternada, ela é desbalanceada. Então, quando eu tenho dúvidas sobre a forma da corrente e as características dela, eu venho cá no manual e verifico, tá? Então eu trouxe o manual para vocês, eu vou passar para vocês darem uma olhadinha e ver o que tem. Eu vou tirar depois, escanear e vou mandar para vocês também vou mandar para a Gabi e a Gabi dispara para todo mundo, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a voltagem? Eu coloquei em 110 volts, é um aparelho de 110 volts. Aqui atrás do aparelho, todo aparelho tem um liga e desliga, né? Então eu liguei o aparelho atrás. Bom, eu vou primeiro repassar com vocês os parâmetros para depois a gente posicionar eletrodos, tá? Lembrando que por ser uma corrente alternada, eu tenho que preocupar com polaridade, positiva e negativa? Eu não preciso de preocupar na hora de colocar os eletrodos, tá? Bom, na hora que eu ligo o aparelho, a informação que vem é FESVIF 995, 4 canais, tá? Então ele está falando qual que é o aparelho. Quando eu aperto o botão função, a primeira coisa que aparece é o tempo, que é o tempo de terapia. Então vai depender. Se eu usar esse aparelho visando função, corrente excitomotora, o que eu tenho que pensar aqui em termos de tempo? O que vai nortear o tempo da terapia? Quando eu penso em função. Não, função. Ó, vou dar um exemplo clínico. A contração muscular e a função, que é a atividade sendo realizada. Por exemplo, a nossa paciente hoje, né, vamos dar uma situação clínica. Suponhamos que na marcha, ela está com uma marcha onde ela está tendo aquele pé caído, porque ela está com fraqueza do tibial anterior. Então, na marcha, na hora que ela vai fazer, né, que ela passa, né, e ela vai fazer o choque do calcanhar, ela não consegue fazer o choque, então o pé está vindo caído. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma corrente excitomotora, né? Uma corrente que vai ajudar a fazer, então, esse movimento, né, de dorsiflexão para facilitar o choque do calcanhar, não é isso? Então, eu vou usar uma corrente que vai ativar quem? É o motoneurônio ou é a fibra muscular diretamente? Só um. Fibra muscular. Porque... Você vai colocar direto?
Depende por que ela não está tendo ativação do tibial anterior. Então, suponhamos que ela teve uma lesão parcial de nervo. Mas o que o aparelho faz? Ele consegue despolarizar o motoneurônio que inerva as fibras, né? Então eu tenho que lembrar que, na verdade, o que eu estou fazendo é uma despolarização, sim, mas do motoneurônio. Quanto mais unidades motoras eu recrutar, mais vai ser a qualidade da execução do movimento. Paralelo a isso, a gente orienta o paciente a fazer a função, que é na hora que passar a corrente, ele faz, então, o movimento de dorsiflexão, para facilitar o choque do calcanhar. Então, o tempo de terapia que eu coloco aqui, ele vai depender da qualidade da execução da tarefa. Na hora que o paciente já não conseguir mais fazer a tarefa, ou porque a musculatura está fadigando, ou porque ele já não está conseguindo mais prestar atenção naquela execução, é a hora de interromper, modificar a tarefa, você pode até voltar na mesma sessão com uma nova tarefa. Mas é a execução, é a qualidade do movimento que é o norteador do tempo de terapia para a corrente excitomotora, ok? Então, o tempo, eu vou deixar 10 minutos aqui, por quê? Porque é a tarefa que vai ser o fator chave, não é isso? O modo, né? Bom, eu tenho aqui modo normal e eu tenho aqui o modo burst. Para a corrente excitomotora, o ideal é colocar o modo normal, tá? Por quê? Porque na hora que eu coloco o burst, por mais que a gente tenha falado em aula teórica que o burst permite somação temporal, por exemplo, né? Mas o que acontece? Na hora que eu tenho essas sequências de pulso dentro do pulso, o movimento realizado, ele perde em termos de qualidade de execução. Então, é muito melhor modificar os demais parâmetros. Por exemplo, a intensidade, que é a velocidade de fluxo de elétrons, a própria frequência, que dentro de uma faixa você pode variar, né? Você pode aumentar a frequência, a largura do pulso dentro de uma faixa também, permitindo, então, somação espacial, né? Que a gente discutiu também. Mas o burst, no caso de corrente excitomotora, não é bom habilitar, ok? Tranquilo? Bom, eu vou deixar aqui no modo normal, tá? Então, eu deixei 10 minutos, porque a tarefa que vai ser a norteadora, coloquei o modo normal, né? Bom, habilitação do VIF. O VIF é a variação, intensidade e frequência. Toda vez que eu habilito o VIF, então eu vou colocar sim, eu minimizo a chance de acomodação que acontece com a corrente. Durante a terapia, mesmo habilitando o VIF, o que é importante fazer? A gente ir adequando, ajustando a dose terapêutica à tarefa realizada, ok? Venho novamente em função, eu tenho 2 parâmetros muito importantes. Primeiro é a frequência, né? A frequência representa o quê? É o número de pulsos por tempo, né? Então aqui o aparelho está com 30 Hz, por exemplo. Mas se eu quero uma corrente excitomotora, existe uma faixa ótima, né? Que eu tenho que respeitar. Então, geralmente, o que a gente trabalha? É de 50 a 100 Hz. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar 60 Hz de frequência, tá? Que está dentro da faixa. Lembrando que quanto mais alta for a frequência, mais próxima ao limite superior que eu mencionei, mais chance de ter somação espacial. Mas a gente pode, dentro da mesma sessão, ir variando também esses parâmetros. Porque uma coisa muito importante que acontece quando eu uso eletroterapia, que a gente discutiu em sala, é que quais são as unidades motoras primeiramente recrutadas com eletroterapia? Que a gente discutiu. São as que estão próximas ao eletrodo, correto? Portanto, quando eu aumento a frequência dentro da faixa para um limite um pouco mais superior, a chance de eu recrutar unidades motoras aumentando, né, a quantidade é maior, aumentando então a frequência e a largura de pulso. Mas a largura de pulso, que é representado pelo quê? Pelo T, o T maiúsculo. Olha a unidade, é em microsegundos. É a duração, é o tempo do pulso, né? Para correntes excitomotoras, a gente também tem uma faixa ótima, que vai variar de 100 até 300 microsegundos. E aí a gente conversou em sala teórica. Quando a musculatura é pequena, membro superior, por exemplo, eu vou trabalhar mais perto do limite
inferior. Quando a musculatura é maior, eu jogo para o limite mais superior, né? Então, no nosso caso clínico, o nosso paciente está com dificuldade na deambulação por fraqueza no tibial anterior, não é isso? Bom, tibial anterior é uma musculatura de membro inferior, é uma musculatura que não apesar de ser de membro inferior, né? A gente pode trabalhar na faixa aí dos 200 microsegundos, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma largura de pulso, por exemplo, de 200. Então, eu tô com uma frequência e uma largura de pulso dentro de parâmetros de correntes excitomotoras, ok? Venho novamente em função. Tá vendo que aqui tem repouso? Aqui o repouso pode ser não, sem repouso. Ele pode ser vezes 1, que significa, se eu coloco, por exemplo, 6 segundos de sustentação, eu vou ter 6 segundos de repouso. Se eu colocar vezes 2, eu vou ter 12 segundos de repouso. E vezes 3, eu vou ter 18 segundos de repouso, tá? Isso é importante para a corrente excitomotora. Mas esse aparelho ele tem uma outra coisa interessante, que é esse cabinho aqui, que uma vez conectado é o disparador manual, tá? O que eu consigo fazer? Eu consigo controlar a contração, tanto o momento de contrai e depois o momento de parar a passagem do estímulo. Isso é muito interessante, porque eu não quero a função. Então, eu consigo fazer com que ela, dentro do tempo dela, ela vai fazer a passada, enquanto isso vai estar disparado, e na hora que ela fizer o choque do calcanhar, eu disparo novamente para a corrente, então ela consegue fazer a passada, ok? Então isso é bem interessante, o disparador manual. Quando eu coloco na função disparador manual, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar aqui para a função, tá? Então, eu posso tirar aqui esse repouso, eu coloco em não, e eu vou colocar aqui o máximo possível, função, e eu vou colocar o máximo possível de sustentação, porque o meu controle vai ser manual, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, coloquei 30 segundos, tá? Porque eu sei que essa tarefa que ela vai realizar, que é essa passada, não vai demorar no máximo 5, 6 segundos para ela fazer, né? Até o choque de calcanhar. Então, vai dar tempo de eu disparar para passar a corrente e disparar novamente para parar de passar. Então, eu coloco dessa forma aqui, tá? Bom, na hora que eu inicio a terapia, aqui tá piscando no 3 e no 4, né? Eu tenho que ficar antenada para isso, porque eu tenho 4 canais. Eu posso estimular até 4 músculos ao mesmo tempo, tá? Mas nesse caso aqui, é mais interessante eu dar um novo clique em controle de intensidade e passar para 1 e 2, tá? E aí eu vou trabalhar no canal 1 e no canal 2. Ok? Tranquilo, gente? Depois a gente repassa mais uma vez, tá? Então, aqui o aparelho está pronto para ser iniciado. À medida que eu aumentar a intensidade no canal 1, ela vai ter uma percepção de passagem de corrente. O que é a primeira coisa que ela sente, que ela relata quando eu ligo o aparelho nos parâmetros falados? Ela vai sentir a passagem da corrente, não é? Então, isso é linear sensitivo. Então, a primeira coisa que é despolarizado é uma fibra nervosa sensitiva, né? À medida que eu aumento essa intensidade, eu consigo atingir o limiar de despolarização de quem? Do motoneurônio. Quanto mais intensidade, mais motoneurônio será despolarizado, né? Então, eu ajusto isso ao movimento realizado, ok? Bom, então agora eu vou deixar o aparelho aqui ao lado e nós vamos tentar pôr a forma adequada para a gente estimular o tibial anterior. Você vai colocar na perna? Na anterior dele, né? Então o tibial anterior, uma vez ativado, vai fazer esse movimento, correto? Então, eu tenho que tentar encontrar o ponto motor do tibial anterior. Para isso, a gente vai naqueles mapas de ponto motor, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos, que é mais ou menos por aqui, tá? Durante a terapia, se a gente percebeu que está fora do ponto motor, não tem problema, você para e reajusta e coloca movimento eletrodo para tentar fazer com que a função, que nesse caso é a deambulação, fique com a qualidade desejada,
ok? Bom, então eu venho aqui. Vamos já colocar aqui. Na prova você pede pra gente colocar. Cabelo é uma coisa que causa resistência à passagem de corrente, né? O ideal é a gente fazer a raspagem do local. Espera aí que eu vou liberar um. A quantidade é aquela que preenche todo o espaço, sem exagero também, porque senão fica difícil até de fixar depois a fita adesiva, né? Ó, mas aqui, ó, preenchi todo, tá sem excesso. Não tem, apesar do cabinho ter um vermelho e preto, eu não me preocupo com polaridade, é uma corrente despolarizada. Vamos colocar uma aqui. Lembrando que eu tenho que ter a distância de pelo menos um eletrodo. O tibial anterior não é o músculo que tem essa direção de fibras, né? Então, se eu coloco um aqui, o outro tem que ficar mais ou menos aqui. Mas eu não aqui do outro lado, Não, peraí. Aqui eu tô pegando mais. Vou fixar com esse aqui, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Levanta pra mim. Por quê? Ah, porque a fitinha, essa fita aqui, que também eu posso usar, ela vai soltar por causa do cabelo. Mas pra tirar não é muito legal. Gente, no dia que colocou no princesa foi divertido demais. É demais, né? Ó, eu primeiro, é lógico que nós vamos fazer depois com atividade, porque o que a gente quer é função, né? Mas só pra gente ver a passagem da corrente na hora que chegar no limiar motor, ultrapassar o limiar motor e a gente vê a movimentação. Depois a gente executa a tarefa, tá ok? É muito importante comentar também que o paciente, a primeira vez que ele recebe corrente elétrica, ele tem que acostumar, né? Então, às vezes, a primeira sessão, você gasta uns 10, 15 minutinhos com uma corrente, inclusive, um pouco mais baixa, para ele adaptar, para ele entender. Ele tem que ter cognitivo normal, né? Para não ter nenhum susto, né? Nenhuma intercorrência na execução da tarefa. Bom, então, volta aqui para mim. Vem cá, Gabi. No controle, nós estamos no controle de intensidade, né? Eu vou disparar aqui o amarelinho. Agora, eu vou começar a aumentar. E você vai me dizer na hora que passar a corrente, tá ok? Amarelinho é o quê? Iniciar terapia. Tô iniciando. Você vai pra prova, gente. Tá sentindo passagem de corrente? Tá ou não tá? Tá leve? Como é que tá? Tá leve. Ó, tá vendo que na hora que eu disparo aqui para de passar? É. Eu vou disparar novamente, a corrente passa, tá vendo? Eu tô sentindo, mas tô tranquilo. Ó, tá passando, tá? Não tem limiar motor ainda, ele só tá sentindo a passagem da corrente. Ó, vou desligar. Primeiro eu tô deixando ele acostumar com a corrente. Tá limiar sensitivo, tá tranquilo? Tá. Você tá tenso? Você tá entendendo? Ó, então eu vou disparar novamente. Tá, eu vou aumentar. Relaxa, pode relaxar. Eu vou aumentar agora, até a gente começar a ver um pouquinho de movimento. Perceberam o movimento? Na verdade, eu nem peguei tibial anterior, né? Eu tô pegando, ele tá fazendo mais eversão. Então, talvez eu tenha que mudar mesmo o eletrodo de local para pegar bem o tibial anterior, né? Não consegui pegar o ponto motor dele não. Mas vamos deixar aqui, vou aumentar vou passar a corrente novamente. Ele tá relaxado. Agora nós vamos fazer ainda melhor. Vira de lado. Tá vendo? Vamos tentar mexer um pouquinho com esses eletrodos? Colocamos os eletrodos, né? Só tirei a gravidade e vamos ver passar a corrente, ó. Tá vendo o movimento? Então eu faço o controle manual. Na hora que eu disparo novamente, relaxa. Mais uma vez para todo mundo visualizar. Ó, isso, relaxa. Agora, nós vamos fazer a seguinte. Pode ficar de ladinho, de frente pra Gabi. Não tem problema não, tá? Então, todo mundo de pé aqui só para enxergar. Você vai fazer o seguinte. Começa com o pé atrás.
Na hora que a corrente passar, Jonathan, você vai passar a perna, tá? E vai fazendo, ó, o movimento de dorse até fazer o choque no calcanhar. Na hora que você fizer o choque, você ainda vai segurar 3 segundos e aí eu disparo, vai parar de passar a corrente e você apoia o pé e descarrega o peso na perna como um todo, ok? Vamos tentar agora, antes sem a corrente, só para ver se você entendeu a atividade. Passa a perna. Isso, bastante tosse. Apoia, choca o calcanhar, sustenta. 1, 2, 3. Apoia o pé como um todo. Descarrega o peso nessa perna. Ótimo. E volta. Perfeito. Passou, vamos lá. Passa a perna à frente. Ó. Dorse, dorse, dorse. Choca o calcanhar. Segura. 1, 2, 3. Disparou. Apoia o pé como um todo. Transfere o peso para a perna. Isso, e volta. Ok. Vamos de novo. Como é que tá a corrente agora para você? Eu poderia aumentar ainda um pouco mais a intensidade ou ela tá adequada? Acho que poderia aumentar um pouco mais. Né? Não, na execução da tarefa, eu tenho que verificar como que o paciente está executando, né? E se ele suporta uma dose um pouco mais alta. No caso do Jonathan, ele não tem problema no tibial anterior. Então, eu estou aumentando só para tentar ajustar o máximo de dose à percepção dele, ok? Deixa eu só fazer o controle da intensidade. Vamos lá, Jonathan. Movimento. Posso aumentar? Tá bom? Tá ajustado? Ok. Apoia. Espera aí só um minutinho. Segura. 1, 2, 3. Apoia o pé como um todo. Descarrega o peso. E volta. Então, eu estou dicotomizando, mas depois eu vou avançar, né? Eu posso vir com o aparelho, se ele tiver um local com rodinha, eu venho puxando e venho seguindo a marcha, tá? Por isso que a esteira rolante pode ser uma alternativa bem interessante, até porque ele vai ter apoio de mão e dependendo do paciente, né, você tem que dar suporte nas laterais, ok? Tranquilo?